Olá, povo lindo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento, o nosso momento de reconciliação com Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um momento de paz, um momento de alegria, de estudo, reflexão da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Mais uma vez, agradecer por essa tarde hoje. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu infinito amor, graça, paz, misericórdia e todas as bênçãos derramadas sobre cada um de nós. Pai querido e amado, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, nos conduz durante todo o tempo aqui, Senhor. Eu confesso, Senhor, que nada tenho para oferecer diante de todas as plataformas e que sou totalmente dependente de Ti. Abençoa todos os que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos conduz, nos direciona, em nome de Jesus. Nós repreendemos ainda toda distração. Nós declaramos mentes, corações abertos para receber a tua semente incorruptível, que é a tua verdade, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, hoje falaremos a respeito de um assunto um tanto polêmico e que, ao falarmos, a reação ou as reações são imediatas. Logo surge um sentimento, não é? Um sentimento negativo nas nossas mentes, ou seja, nas mentes femininas, não é? Em nós, mulheres, surge aquele sentimento de repulsa produzida pelo tratamento de desprezo e desvalorização da mulher durante muito tempo atrás, muitos séculos, que é a submissão. Amém? Vamos ao texto, que é no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24, que diz assim o texto sagrado: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Amém? Amados, nós vamos falar sobre submissão, mas também de autoridade, não é? Porque onde há submissão, há também uma autoridade. E o que é submissão? No dicionário, diz que é condição em que se é obrigado a obedecer. É
é uma obediência imposta. Ou seja, você é obrigado a obedecer. E é por isso que muitas pessoas torcem o nariz, né, quando falamos nela. Mas essa submissão fala de um modo geral, né? Essa submissão que o dicionário fala é de um modo geral. Mas a submissão a qual eu me refiro aqui, a submissão de que vamos tratar agora, essa é a submissão bíblica. Amém? Essa submissão bíblica, ela é respaldada no amor de Deus, como diz lá no livro de 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Então, ninguém se submete se não houver amor. Se não houver o amor de Deus, se não tiver o amor de Deus presente, envolvido. Ou seja, se eu não me submeto a Deus, eu não posso me submeter ao meu irmão. Amém? Vocês entendem, amados? Mas existem várias formas ou maneiras, né, de nos submetermos a Deus. E a primeira forma é nos submetendo à sua palavra. Amém? Porque é a nossa autoridade máxima. É a nossa autoridade suprema. É a revelação de Deus para a humanidade. Ou seja, para todos nós. E quando a praticamos, ela nos dá vida. Ela nos ilumina, nos liberta, ela nos santifica. Mesmo você conhecendo pouco dessa palavra, quando começa a praticá-la, você já começa a andar, a viver à luz da palavra. Amém? A segunda forma de nos submetermos a Deus é nos submetendo ao Espírito Santo. Como diz lá em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Então, todos que são guiados, né? E o que é um guia, né? Guia é uma pessoa que conduz, é uma pessoa que dirige, que mostra o caminho, a direção a seguir. Enfim, guia é aquele que conhece de tudo com muita precisão. O Espírito Santo nos diz tudo, inclusive o que vai acontecer.
Mas você tem que estar atenta, você tem que estar conectada com o Pai para poder ouvir a sua voz. O Espírito Santo, amados, ele é como um GPS que lhe leva direitinho ao caminho que o Senhor reservou, o caminho que Ele preparou para você, para o teu propósito. Então Ele leva no destino, Ele nos guia, Ele nos conduz no caminho certo. Amém? Aleluia! Outra forma de nos submetermos a Deus é nos submetendo à nossa constituição como ser humano. Porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Como diz lá em Zacarias, no capítulo 12, verso 1, na parte B, fala o Senhor, o que estende o céu e que forma a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia! Então, amados, nós somos espíritos. E você sabe quem te gerou espiritualmente? Onde você foi formado? Foi dentro dele. Aquele, amados, que nos criou. No ventre da nossa mãe foi gerado apenas o nosso corpo, mas a vida que estava ali no ventre da nossa mãe recebeu as instruções do Espírito Santo. Amém? O Espírito que é a própria vida de Deus. Interessante. Por isso que se diz muito, nós somos partículas de Deus. Nós somos espíritos e possuímos uma alma que habita em um corpo. Vocês entendem isso, amados? Aleluia! Aleluia! Outra forma de nos submetermos a Deus é nos submetendo ao senhorio do Espírito Santo. É deixarmos que o senhorio do Espírito Santo sempre prevaleça. Deixar que ele sempre prevaleça nas nossas vidas, porque existe uma parte em nós que é ela que tem que se sobressair, é ela que tem que mandar, é ela que tem que prevalecer. E essa parte que temos, é essa parte que temos que subjugar a carne, o Espírito. Amém? Lá em Mateus 26, 39, quando Jesus ora, não é? Ali, poucas horas, a poucos momentos dele ser crucificado,
ele sobe ao monte e ora e pede: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. Amados, Jesus ali, ele estava se entregando ao senhorio do Espírito Santo. Amados, sabe aquelas orações que eu sempre falo, né? Quem nos acompanha sabe. Eu sempre falo que nós, antes de sairmos, ao sairmos de casa, não é? Nós nunca saímos de casa sem oração, sem nos revestirmos, né? Pedindo a proteção do Senhor, revestir aquela armadura de Deus, não é? Lembra a armadura de Deus aí em Efésios, do capítulo 6, pronto, é essa armadura que eu estou falando, né? Você tem que se revestir para você poder ir ao médico, à escola, seja para onde você for, né? É isso que estamos fazendo quando oramos, não é? Nós estamos nos submetendo ao Espírito, ao senhorio do Espírito Santo. Então, amados, nós estamos entregando o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Aí sim, amados, depois nós estamos prontos, né, para nos submetermos. Se formos ao trabalho, ao nosso chefe, ao nosso professor, ao nosso pastor, ao nosso líder, a quem nós somos subordinados. Amém? Mas em primeiro lugar, nunca esqueça, nós devemos nos submeter ao senhorio do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Amados, uma outra maneira também a quem devemos nos submeter, né? São as pessoas. Lá em Romanos 13, no primeiro verso, diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas, né, instituídas por Deus. Amém, amados? Vocês entendem isso, amados? Isso é a palavra de Deus. Então, nós entendemos aqui que foi Deus quem inventou as autoridades. Mas quem coloca nos cargos somos nós, né? Os homens, né? E por isso, amados, nós devemos ter muito cuidado. Mas é muito cuidado. Porque independentemente de quem seja essa pessoa que você coloca em um cargo, se faz necessário que ela se submeta. Por quê? Porque se ela se opõe à autoridade, se ela for contra ou resistir, ela estará resistindo à ordenança de Deus.
Então, quando você está se opondo contra toda e qualquer autoridade, você está se opondo ao próprio Deus. Amém? E se você está resistindo, traz sobre si, diz no versículo 2 desse mesmo capítulo 13, você traz sobre si condenação. Entendemos aqui, amados, que quando Deus pensou em criar as autoridades, Ele pensou no nosso bem. Ele pensou em nosso benefício. Amém? No verso 7, Deus diz que quem se submete deve pagar tributos, deve pagar impostos, deve respeitar e honrar a todos os tipos de autoridades. Amados, eu lendo esses versículos, eu estudando essa palavra, eu fico assim, meu Deus, como Deus é lindo. Ele pensou em tudo, porque a vontade dele para conosco é boa, perfeita e agradável para todos nós. Eita, que Deus lindo! Então, amados, não devemos brincar, não devemos fazer piada com as autoridades, porque Deus não nos manda fazer isso. Amados, nós não vamos responder pela má administração. Nós não vamos responder pela má gestão de A ou de B, seja ele ou ela, quem for. Mas com certeza nós vamos sim responder por todas as palavras frívolas, não é? Palavras sem importâncias que forem proferidas das nossas bocas, não é? Que forem proferidas por nós. É o que diz lá em Mateus 12, 36. Quem quiser conferir. Amém, amados? Aleluia. Lá em 1 Pedro 2,17 diz: trate a todos com honra, ame os irmãos, tema a Deus e honre ao rei ou ao presidente, né? Porque nós não vivemos em monarquia, né? Em regime de monarquia. Então, amados, nós devemos temer a Deus. Nós devemos amar e honrar a todos os irmãos. Amém? Aleluia! Aleluia! Mas, voltando ao texto inicial, em Efésios 5, 22, eu pergunto a vocês, amados, por que a maioria das mulheres torcem o nariz quando ouvem, quando escutam falar em submissão? Por quê? Porque lhes faltam o conhecimento. Lembram-se lá em Oséias 4, 6. O meu povo sofre, o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém?
Então, amados, faltam-lhes o conhecimento sobre essa submissão bíblica que foi estabelecida, não é, por Deus. E o que é submissão bíblica? É nunca levar em consideração a sua própria vontade. Amém? E eu quero dizer, amados, a vocês, que esse tema é muito propício para os dias de hoje, onde se fala tanto em poderio feminino, né? Ou mulheres poderosas, né? Mas eu não sei para vocês, amados, mas para mim, uma mulher poderosa é aquela que tem o Espírito Santo de Deus. Essa é uma mulher poderosa em todos os sentidos. Eita, que essa é poderosa! Imagina, cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é poderosa. Não é verdade? O tema, sim, é propício para os dias de hoje e tão atual quanto ao tempo em que foi estabelecido, né? E o que Deus nos ensina é algo que já está nas nossas vidas desde que nascemos, porque nós somos dependentes, né? Totalmente dependentes quando nós nascemos, né? Aos nossos pais. Nós somos submissos aos nossos pais, porque são eles que nos ensinam, que nos educam, que nos conduzem, não é? Eles são autoridades nas nossas vidas. E a submissão às autoridades se faz necessária. Por quê? Porque nós precisamos, sim, nos submeter aos nossos pais, aos nossos professores, ao nosso chefe, quando trabalhamos. Enfim, amados, se nós analisarmos, nós nos submetemos até mesmo na fila de um banco, né? Nós nos submetemos àquelas pessoas que estão ali na nossa frente. E cada uma delas também, porque estão esperando ali, se submetendo também igual a nós. Vocês entendem isso, amados? Trata-se de regras. Regras que fazem com que as nossas vidas se tornem de uma maneira organizada, né? Uma maneira ordeira. É uma questão de organização. Deus criou o homem, ou seja, nos criou para prosperarmos em um ambiente organizado. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Aleluia! Amém, amados? Nós sabemos que a falta de submissão acaba gerando prejuízos e danos. Vemos hoje, por exemplo, né, tem adolescentes
que não permitem os pais entrarem em seu quarto, porque invadem a sua privacidade. Alunos amados que não respeitam os professores. Não respeitam os professores em sala de aula. E os pais simplesmente, quando chega qualquer coisa, qualquer problema da escola, pega na mão do filho e vai à escola tomar satisfações por causa disso ou daquele outro, né? E ainda tem, amados, um agravante nisso tudo. É na frente da criança, é na frente daquele adolescente, dando um mau exemplo, né? Dando um triste exemplo. Eu fico pensando, amados, meu Deus, como as coisas mudaram, como tudo mudou. No meu tempo, que não faz muito tempo assim, né? Ai de mim, se eu chegasse, ou se chegasse do colégio, da escola, mais uma reclamaçãozinha que fosse, ou minha, ou das minhas irmãs. Meu Deus, nós devíamos respeito. E eu te pergunto agora, amados, o que você tem ensinado ao seu filho? Porque, amados, o professor em sala de aula, ele é autoridade máxima dentro da sala de aula. E esse respeito ao professor, ele está ligado à submissão. Nós devemos entender que não devemos torcer o nariz para isso, porque futuramente poderá trazer prejuízos e danos. Talvez alguns até chorem lá na frente. Não é agora, não. É depois, é lá na frente. Então, amados, vigiem, cuidem para que isso não aconteça. Amém. Vemos também muitas mulheres, porque não entenderam ainda, quando a Bíblia diz: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Claro, cada uma ao seu marido. Muitas se submetem a leis, a autoridades, mas ao marido acham que é impossível. Por quê? Porque não compreendem, não entendem o que Deus diz a respeito da submissão. E a primeira coisa que Deus diz sobre a submissão é que se você não se submete ao seu esposo, você não é
submissa a Deus. Nós devemos entender que a submissão que demonstramos ao nosso esposo está totalmente, completamente relacionada à submissão que nós temos ao Senhor. Amém, amados? Então, quando entendemos o que o Senhor nos diz, quando o amamos de todo o nosso coração, de todo o entendimento e de toda a nossa força, o que Ele me pede não se torna um peso, não se torna um fardo. Porque antes do meu esposo, eu sou submissa a Ele, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, me submeter ao meu esposo é uma demonstração de amor e obediência ao nosso Deus. Amém? É assim, simples assim. A outra coisa que precisamos entender sobre submissão é que a submissão é um ato de fé. É uma escolha onde você pode se submeter ou não, mas sabendo, tendo a consciência que a não submissão pode trazer para você, pode gerar prejuízos e danos para a tua vida. Quando a palavra diz, mulher, seja submissa aos vossos maridos, Ele está nos dizendo que essa é uma forma, ou a melhor forma, para que nós, mulheres, possamos conduzir a nossa vida dentro do casamento. Então cabe a cada um de nós escolhermos o que é melhor. Amém? Que a insubmissão não é uma opção. Porque, amados, de uma forma ou de outra, querendo ou não, você vai colher os frutos. Você vai sofrer as consequências da insubmissão. Amém. Nós devemos saber, amados. Eu falo por mim, mas nós todos deveríamos ser assim, não é? Eu me submeto porque é um ato de fé. Eu me submeto porque eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu confio em Deus e na sua palavra. E sei que o que Ele prepara, o que Ele faz, o que Ele organiza é o melhor
para a minha vida, ou seja, para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amados, eu quero pontuar aqui duas coisas, só duas apenas, sobre esse assunto, que é a submissão. A submissão dentro do casamento, né? A submissão no casamento. E por que trazer a submissão no casamento? Primeiro, porque não é fácil ser submissa. Porque é você ceder a sua vontade ao do outro, a do outro. Não é? Segundo, não existe, né, casamento perfeito. Há quem diga que sim. Eu nunca vi. Então, não existe casamento perfeito. Até porque, amados, são duas pessoas imperfeitas, né? Com temperamentos diferentes um do outro. E que bom que seja diferente, que é para balancear. Não é? Com modos de vidas distintas uma da outra. Então, não tem como ser perfeito. Não é? Mas, todavia, porém, entretanto, existe um Deus que nos ama e quer o melhor para todos nós, como eu já falei antes. Amém? Amados, graças ao nosso soberano Deus e a sua palavra, que vem para nos aperfeiçoar a cada dia. E através dela, da sua palavra, nós podemos aprender, nós podemos nos aperfeiçoar e honrar ao nosso tão poderoso, amoroso e maravilhoso Deus. E, consequentemente, aos nossos maridos. Amém? Nós, quando existe Deus dentro do casamento, nós começamos a desfrutar de comunhão, companheirismo, paz e alegrias no nosso lar. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, duas coisas, dois pontos, né, sobre esse assunto, a submissão no casamento. Por que no casamento? Porque é onde pega mais forte, é onde a palavra submissão causa mais ou maior, por que não maior, né,
desprazer, incômodo e descontentamento para as mulheres. Então, o primeiro ponto, todas as mulheres devem entender, compreender que submissão não é aceitar comportamentos abusivos, agressivos ou de uma forma violenta, né, dentro de casa. Não é desrespeito, não é pôr a sua vida em perigo, achando que isso é ser submissa, e não é. Submissão é não aceitar práticas pecaminosas, adultério, não é? Ou seja, traições, não é? Violência doméstica, que é quando há agressões físicas de diversas formas, violência psicológicas, né? Quando há dano emocional ou diminuição da autoestima, violência moral, quando existe calúnia, difamação ou injúria. Enfim, a violência patrimonial, que é quando há retenção, subtração ou destruição de documentos pessoais e ou objetos pessoais de valores ou bens, né? Deus nos diz para nós mulheres sermos submissas aos nossos maridos, mas Ele também ensina ao marido que deve ser, que deve amar a sua esposa, assim como Jesus, como Cristo amou a igreja. Amém? Então, mulheres, fiquem atentas, né? Não confunda submissão com omissão. Não baixe a sua cabeça. Não aceite coisas erradas. Porque quando você aceita, você está sendo omissa. Porque você está fechando os olhos para o que está acontecendo. Você está deixando de falar, né, de mencionar, de dizer que aquilo está errado, que aquilo não é certo, não é o correto. Vocês estão entendendo, amados, isso? E para finalizar, o segundo ponto: não negue a sua identidade. Porque você negar a sua identidade é você deixar que seu marido haja, pense, faça tudo por você. Existem mulheres assim, pasmem, mas existe. Eu conheço algumas. Mulheres que não têm atitude, não tomam decisão,
não se posicionam e acham que isso é ser submissa. E não é. Submissão não é você deixar de ser você, né? Não é deixar de ser quem você é. Você não pode se anular. Não pode deixar de ter opinião própria. Você não pode deixar de ter voz, de pensar, porque você é submissa. Não confunda, amados, submissão com omissão, amadas, né? Com omissão. Não confunda submissão com falta de coragem ou falta de personalidade. Amém? Não seja capacho, vamos dizer assim, né? Não seja pisada, massacrada, maltratada. Nós devemos entender claramente o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina, né? Para podermos colocar em prática, para podermos colher os bons frutos, não é? Nós devemos, amadas, saber diferenciar uma coisa da outra, né? A submissão bíblica daquilo que as outras pessoas imaginam, né? Pensam ou acreditam que é. Entende isso, amados? A submissão bíblica é uma submissão respaldada no amor de Deus, estabelecida por Deus. Amém? Aleluia. Amados, que essa palavra tenha edificado o teu coração, tenha alegrado o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Paizinho amado e querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelas instruções contidas nessa palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz e não volta vazia. A minha oração hoje, Paizinho amado e querido, é que o Senhor proporcione a todas as mulheres o entendimento, a compreensão, para que elas saibam realmente o significado da submissão estabelecida pelos céus. A submissão que é respaldada no teu amor. Que possamos compreender, praticar, nos submetendo e obedecendo aos teus princípios, aos teus fundamentos. Que possamos ser submissas ao teu Santo Espírito, à tua vontade e à tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados?
Amados, eu quero deixar um versículo para reflexão e também como um alerta, né, para todos, principalmente para os filhos adolescentes, né? Que é lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, que diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. E você me pergunta, o que Deus diz aqui nesses dois versículos? Amados, trata-se de submissão aos pais, né? Jesus se submeteu aos seus pais aqui na terra. Ele foi submisso a eles. E o que podemos entender aqui nesse texto é que sem submissão não existe crescimento, nem sabedoria. Quer crescer em graça, sabedoria perante Deus e os homens, honre ao seu pai e à sua mãe. Se submeta. Só cresce, amados, quem se submete. Não há crescimento sem submissão. Amém? Submissão, amados, é você ceder voluntariamente a sua vontade à do outro. É simples assim. Beijos no coração de cada um de vocês e até a próxima sexta, querendo Deus.